adolescência, de forma resumida, como a Antônia disse muito bem, é a fase onde nós começamos a crescer, né? Onde ocorrem mudanças. E como ela também disse muito bem, uma das mudanças é o aparecimento de seios, né? Mas para além disso, tem áreas do nosso corpo que começam a aparecer pelos, tanto para meninas como para rapazes, não é? Algumas de nós, dizemos na gíria popular, éramos tábuas rasas, né? Então, na adolescência começam a aparecer as ancas, a bunda cresce um pouco mais, o nosso corpo vai ganhando uma forma diferente do corpo de um rapaz. E internamente temos uma característica ou um marco que é da área reprodutiva, que é a menstruação. Quem já ouviu falar da menstruação? Ouviram que ela disse? A menstruação é um sangue que sai de onde? Da vagina. Então, voltando à menstruação, a primeira menstruação tem um nome, chama-se menarca, né? Que quer dizer que é o marco da nossa reprodução, né? Da nossa capacidade reprodutiva. Então, todas nós, como os rapazes, nascemos com um sistema reprodutivo. E ele está lá, né? Desde que nós nascemos. Mas ele só ganha funcionamento, né? Ou atividade quando nós entramos para a adolescência. É ativada a nossa capacidade reprodutiva. Para as meninas, a forma que nós temos de entender que a nossa vida reprodutiva foi ativada é através da menstruação, ok? A informação que muitas vezes nós temos é que a menstruação começa quando nós vemos o sangue. Mas a menstruação começa, ou o ciclo menstrual, ele tem uma forma de funcionar que nós deveremos ter informação antes de nós vermos o sangue, que é para nós entendermos como cuidar de nós, mas também como nos prevenirmos de coisas que podem ocorrer por causa de estarmos a ver a menstruação. O sistema reprodutor é tipo este campo, né? Nós temos um campo e tem portas, né? E ele tem uma única porta, que é a nossa vagina. A nossa vagina é a entrada para o sistema reprodutivo feminino, né? E dentro dele nós temos 2 cestos. E qual é a função dos cestos? Eles libertam bolas, né? Nós encestamos no basquete, mas ok, no nosso sistema, os nossos cestos têm a função de libertar bolas. E essas bolas nós chamamos de óvulos, ok? Os nossos cestos dentro do nosso sistema reprodutor nós chamamos de ovários, né? E estes ovários têm braços, né? Como aqui nós temos a tabela, ela tem um suporte, né? O suporte do nosso ovário chama-se trompa de Fallope, né? E o nosso ovário tem a capacidade de libertar as bolas que são os óvulos. O que são os óvulos? São as células que podem nos fazer nós ficarmos grávidas. Ok? E qual é a função dessas bolas? Estas bolas dizem para o nosso cérebro, né, que nós estamos preparadas para poder ficar grávidas. Quando o nosso cérebro se apercebe disso, no nosso útero, né, que seria o centro do nosso campo, né, aparece uma camada. Já viram um ninho de um passarinho? Todas já vimos um ninho. Então, no nosso útero também, de forma automática, o nosso organismo, né, ele já tem essa capacidade. Vai formar um ninho no útero, que é para receber o óvulo no caso de acontecer uma gravidez. Quando não acontece uma gravidez, aquela bola que é o óvulo que foi libertado, ele é absorvido pelo organismo, né? Ele desfaz-se e o organismo absorve. Mas aquela camada que foi criada ali no útero, ele sai. Aquela camada sai, desfaz e sai. E quando sai, nós estamos literalmente a menstruar, ok? Então, a menstruação é o processo pelo qual, não é, a camada do endométrio é eliminada através da vagina. Esse é um conceito técnico, né?
Mas em palavras mais simples, a menstruação é a eliminação da camada ou da cama que o organismo forma no útero para receber o bebê. E quando não há um bebê ali, esta camada sai em formato de sangue. Menstruação não é segredo, é uma coisa que às vezes em casa nós temos desafios de falar, mas não é algo que é segredo. É uma coisa que nós temos que saber, porque é algo que, principalmente para nós meninas, todos os meses vamos conviver com isso. Algumas meninas, quando começarem, podem ver um mês, ficar 3 meses sem ver, depois voltar a ver 3 meses. Durante 2 anos, podem ter um processo irregular de ver menstruação, né? Mas para quem já está há 1 ano, 2 anos a ver a menstruação, é algo que taxativamente, mensalmente, nós temos que ver. Se não vermos num mês, há algum problema. Ou temos um ciclo muito longo, não é? Ou há algum problema que é passível até de nos levar ao hospital para irmos perceber o que é que está a acontecer. Uma das coisas importantes quando começamos a menstruar é a higiene, né? Porque a higiene significa cuidar da nossa saúde, né? Quando uma pessoa não cuida da sua higiene, facilmente ela pode ficar doente, né? E o nosso sistema reprodutor e principalmente a nossa vagina, ela pode ficar doente. É importante nós, na primeira vez que vamos comprar penso, comprarmos um pacote igual a este, pequeno, né? Que tenha poucos pensos. Que tenha poucos pensos por quê? Porque nós somos todas mulheres, mas não somos iguais, né? Tem umas com alergias, tem outras que não. Eu posso usar uma marca, não cair-me bem. Então, se eu tiver comprado muitos pensos, não hei de ter a quem oferecer ou o que fazer. Geralmente, é difícil revender pensos se eu não vendo normalmente, né? Então, é preciso comprar a primeira marca. Se notar que alguma coisa não está boa, volto a comprar uma outra marca, até encontrar uma marca que realmente meu organismo tolera. Depois tem a questão do banho, que uma de nós aqui falou. Quando nós estamos menstruadas, o banho é mais do que essencial, né? Nós deveríamos, em norma, tomar 3 banhos quando nós estamos menstruadas. Por quê? Porque o contacto com o penso durante muito tempo, ele pode fazer com que aquele sangue que vai saindo, porque é o sangue que depois perde propriedades de sangue, né? Ele vai ganhar um cheiro que não é muito bom, né? E aquele cheiro nós vamos sentir e as pessoas que estão ao nosso redor também vão sentir. Então, se nós tivermos possibilidade, tomamos 3 banhos. Se não tivermos, vamos ter o penso na pasta, que é para trocar o penso pelo menos 3 vezes por dia, ok? Por que é pelo menos? Porque há quem tem necessidade de trocar mais vezes. Por quê? Porque umas saem mais sangue, outras saem menos. Então, aquelas que saem mais sangue têm que andar com mais mudas de penso. Tem um outro aspecto. Às vezes, nós quando estamos a usar penso, tiramos isso, deitamos fora. Tiramos isto também, deitamos fora. Mas isto não devíamos deitar fora. Okay. Depois de eu tirar o penso, já está usado, né? Dobro. Enrolo o penso, assim. Okay? Eu geralmente volto a usar este aqui para permitir que ele não abra, né? Se for uma casa de banho pública, como aqui, né? Geralmente nós temos papel, aquele papel para limpar a mão, né? Usamos um para reforçar e depois é que metemos na lata de lixo. Por quê? Até eu posso não gostar de ver sangue, né? Imagina outra pessoa que virá usar a casa de banho, né? Pode não estar nem sequer preparado psicologicamente para estar em contato com sangue. Se eu vou deitar meu penso sem organizá-lo assim, significa que qualquer um que chegar à casa de banho vai encontrar o penso ali aberto e vai ficar mal disposto por estar a ver. Né? São regras de convivência, né?
Mas imaginemos que eu não tenho dinheiro, ou meu pai não tem dinheiro, minha mãe não tem dinheiro, ou a pessoa com quem eu vivo não tem dinheiro. O que é que nós fazemos? Alguém falou de capulana, né? Aí eu trouxe uma fralda, eu tenho um bebê, então eu trouxe uma fralda. É um tipo de tecido que nós podemos usar, ok? Porque ela tem grande percentagem é de algodão. Algodão é o tecido mais sensível que existe e que nós podemos usar sem nenhum problema, inclusive pessoas que têm alergia. Qual é o problema com as capulanas? Infelizmente as capulanas nós usamos mais porque é o que nós temos mais disponível. Comparem o tecido da capulana com o tecido da vossa camiseta. Nós dissemos que higiene tem a ver com saúde, né? E a nossa vagina é uma área sensível. E muitas vezes nós usamos a capulana quando não temos o penso como um alternativo. Não é mau, é o que nós temos. Mas se nós tivermos um pouco mais de atenção, nós podemos cuidar melhor da nossa vagina no período menstrual. Então, se eu passo a perceber que a capulana e a camisete, o que é mais sensível é a camisete ou o lençol, os lençóis também, a maioria deles são de algodão, eu, em vez de usar uma capulana, eu vou pegar os lençóis já velhinhos de lá de casa, né? Vou recortar e vou dobrar para fazer o penso. É assim mesmo, tem que fugir no treino. Por que estou a trazer isso? Porque isso faz parte dos cuidados da nossa vagina, né? E no período menstrual, se nós vamos pôr um pano em vez de um penso, temos que ter o cuidado de escolher um pano que não vai ferir a nossa vagina e não vai criar situações de alergia. Se eu vou usar pano e eu tenho ferro de engomar, eu posso estender o pano em qualquer sítio. E depois disso, obrigatoriamente tem que passar a ferro. Se eu não tenho ferro de engomar, de forma obrigatória, aqueles paninhos eu tenho que estender ao sol. O sol tem que queimar aquele paninho ali. E só depois é que eu posso levar, dobrar e vestir. Por que é importante esta parte do sol ou do ferro? Porque o ar que nós respiramos, né? Ele é puro, né? A olho nu nós não vemos quais são as partículas que estão aqui no ar. Mas se nós vamos estender um pano num sítio onde não tem acesso ao sol, por exemplo, nós temos o hábito de estender calcinhas na casa de banho, né? E muitas vezes as nossas casas de banho não têm janelas assim grandes para entrar o sol, né? Essas áreas fechadas são o sítio muito perigoso para a calcinha e para os panos que nós vamos usar. Por quê? São áreas onde o ar não ventila com facilidade e facilmente pode chamar a atenção dos fungos, né? Que são tipo bactérias, né? São micro-organismos, não são visíveis a olho nu. E eu vou tirar aquele paninho, vou olhar, está limpo porque eu lavei, mas pode ter bactérias que ficaram ali porque não estava exposto ao sol. E eu hei de colocar e aquela bactéria ou aquele fungo vai entrar em contato com a minha vagina e vou desenvolver infecções, não vou saber explicar de onde aquelas infecções apareceram. O mesmo acontece quando eu não troco o penso como deve ser. Se eu não vou trocar o penso de 3 em 3 horas ou 3 vezes ao dia, dependendo do fluxo que eu tiver, eu posso desenvolver infecções. Então, por isso que é importante nós sempre obedecermos estas pequenas regras para o bem da saúde e da higiene da nossa vagina.